Olá pessoal, hoje nós vamos falar de algo muito interessante para você que é testemunha de Jeová, que é algo que vale a pena realmente aprender. Aprender a dizer não aos anciãos quando necessário e dizer sim quando necessário. Bom, eu trabalho na área de medicina e pelo fato de trabalhar com essa área, entendo um pouquinho, li muito sobre psicologia e continuo acompanhando profissionais dessa área. E eu acho interessante que a dica de hoje é ser equilibrado. Por quê? Bom, por que eu estou falando desse assunto? Eu estava olhando um artigo dessa semana, um artigo muito interessante, que eu vou colocar aqui na tela para vocês dar uma olhada, que é esse artigo aqui. É do estudo de hoje, de 24/11, né, termina hoje na semana, e tem aqui algo falando sobre como os anciãos, eles imitam ao Jesus e tal. Só que achei interessante uma termologia aqui, quer dizer que os anciãos que nos pastoreiam tentam imitar Jesus, o grande pastor, para nos instruir, nos proteger. Bom, o questionamento que fica é o seguinte: nos proteger. Eles se esforçam para ser bondosos, animadores e corajosos. Eu acho uma textualização, essa textualização aqui, uma textualização bem simplificada, né? Então, por exemplo, é um pouco infantil, né, essa textualização, para nos proteger. Primeiro que os anciãos não vai poder proteger você. Os anciãos, ele tem a vida dele, tem a família dele, né? Ele tem as pessoas que ele tem que cuidar, tem as contas a pagar, e ele também não vai pagar suas contas, nem vai fazer nada por você. Aí diz, mas são instruções espirituais. Bom, instruções espirituais, gente, não é proteger. Instruções espirituais, ela ajuda você a ser uma pessoa melhor, mas não proteger. Porque o mundo está aí, não adianta você tentar fugir da realidade. Quantos testemunhos de Jeová aí estão passando necessidade? Quantos testemunhos de Jeová têm contas para pagar? Quantos testemunhos de Jeová vive de aluguel? Quantas testemunhas de Jeová, por exemplo, ela também tem problemas na sua família? E não, os anciãos que vai protegê-lo. Essa é uma linguagem um pouco infantil para uma realidade, tá? Para a realidade da vida é um pouco infantil. Nós, doutores, sabemos muito bem disso. Daí, olha que coisa interessante. Aí, ele continua dizendo aqui, eles também se esforçam a ser bondosos, animadores e corajosos. Bom, ser bondosos, muita gente é bondoso, né? Não podemos esquecer disso, tá? Muita gente é bondosa. Animadores e corajosos. Pode ser, tem uns que são, outros que não. Tem um ancião que tem medo do próprio colega ancião. Vocês sabiam disso? Essa é a realidade. Então, infelizmente, é uma textualização indutiva, né? Aqui é para indução, para dizer que você tem segurança, algo indutivo. Só que tem coisas que a gente tem que ser honesto em dizer para a pessoa. Um exemplo disso, de uma questão simples, é dizer não. Por exemplo, tem ancião que chega ao publicador, ele quer fazer estudo cedo. Aí o ancião diz, não, você tem que ficar no serviço de campo. Você diz, não, mas eu marquei com o meu estudante cedo. Não, mas fique no serviço de campo, tem que fazer, que é a normativa é essa aqui. Então aí o que a pessoa deve fazer? Deve dizer não. Por que ele deve dizer não? Simples, pessoal. Porque esta pessoa, que é o publicador, deve dizer não. Mas aí, com educação, com jeito, ele tem que saber dizer não. Ele tem que dizer aos anciãos, ou o ancião que está conversando com ele, ó, eu já marquei, não posso desmarcar, porque eu tenho minha palavra como pessoa, meu sim, sim, meu não, não, e eu tenho que fazer o estudo realmente do estudante. Aprender a dizer não é importante, porque as testemunhas de Jeová só aprende a dizer sim. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque muitas testemunhas de Jeová se sentem sobrecarregadas. Sobrecarregadas. E isso é uma realidade. Tem testemunhas de Jeová que se sentem sobrecarregadas. O que a textualização disse lá de ser bondoso, corajoso e proteger é uma linguagem indutiva. Não quer dizer que muitos anciãos vai te ajudar, não quer dizer que muitos anciãos vai ser bondoso, só que lá generaliza na textualização.
E nessa hora você tem que ter discernimento em dizer não ou dizer sim. Né? Você tem que ter esse discernimento. E muitas testemunhas de Jeová não param para fazer essa análise das coisas. E aí tudo que o ancião diz, posso fazer, não é assim que funciona. Olha que coisa interessante. Tem uma das coisas que eu percebi que Bethel tem um pouco de cisma com as testemunhas de Jeová procurar. Principalmente psicologia, né? Procurar um psicólogo. O testemunho de Jeová não procura psicólogo. Muitos testemunhos de Jeová são depressivos. E não descobre a raiz por que está depressivo, né? Interessante que eu estava observando aqui alguns vídeos que as testemunhas de Jeová deveria, né? Eu vou aqui diminuir. Deveria diminuir aqui para você poder ter uma visão melhor, tá? Deveria assistir, né? Por exemplo, que são todos psicólogos. Aqui é uma psicóloga famosa, né? Aprendendo a dizer não, né? Ela fala algo muito diferente entre ser atencioso e dizer não, né? Tem esse aqui, como dizer não, tá? O não positivo, ou a forma como você fala pode ser positivo. Nem tudo você pode dizer sim para a organização, porque a organização tem os interesses dela. Você tem que ter os seus também, porque quem paga as suas contas é você, né? E você precisa aprender a dizer não, né? Isso aqui são pessoas que são estudadas, são pessoas que são bem conhecidas. Essa aqui mesmo, uma renomada psicóloga, doutorada, tá? Em psicologia. Ela passa até num canal de TV, né? Acho que é no SBT, né? Esse aqui também é um doutor, né? É um coach. Ele é um cara também muito famoso em coach. Ele dá instruções maravilhosas, que é o Wendel Carvalho, né? Ensinando você a ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa ponderante, né? E esse aqui também que é um famoso, também a Arataka Academy, né? Ele tem uma academia de cursos muito interessante, o homem muito inteligente, ensinando várias coisas também. E uma das coisas que ele fala muito importante é que você precisa aprender a dizer não. E diz as personalidades das pessoas que não sabem dizer não. Tudo assim, tudo assim, tudo assim, não, obedeço, sim, sim, senhor. E interessante que não questiona as coisas, né? Uma das coisas que eu observei, eu como ancião, que praticamente é vedado você questionar na organização. É vedado, o que significa que você não pode questionar. Se você questionar algo, mesmo coisa simples, as pessoas elas já começam a olhar você diferente. Já começam a dizer que você não é uma pessoa espiritual. Sendo que você ser inteligente não quer dizer que você deixou de ser espiritual. Você ter a capacidade mental equilibrada não significa que você deixou de ser espiritual. Uma das coisas muito importantes que eu aprendi, né, foi ser equilibrado, né, ser equilibradíssimo em todos os aspectos da vida. E eu acredito que vocês também precisam ser equilibrados. Infelizmente, a maior parte dos testemunhos de Jeová ainda está precisando da questão do equilíbrio. E isso é importante. Por isso que eu estou fazendo essas indicações desses 3 vídeos com os temas lá. Você procura no YouTube depois. Eu espero que essas dicas funcionem, tá? Que muita gente aprenda a observar, aprendendo a dizer não. Tá? Não diga sim aos anciãos. Quando eles extrapolarem o direito deles, eles não são autoridades, não são pessoas com autoridade, tá? Não são juiz, não são delegado, não são advogado. Nem advogado é autoridade, né? Não é Ministério Público, não é Polícia Federal com intimação do juiz, não é Polícia Civil com intimação, não é nenhuma entidade e órgão competente com autoridade. Eles são anciãos, são religiosos. Então, quando eu vejo uma testemunha de Jeová contando toda a sua vida para ancião, eu percebo que ela só falta falar com kit de papel, ela limpa a bunda. Porque eu nunca vi tanta ignorância, tanta jumentice na minha vida. Você chegar a abrir sua vida íntima, dizer como é que você tem relações com sua mulher, com seu marido. Que loucura! Entendeu? Isso serve para todas as religiões, não é só para o testemunho de Jeová, não. Então, vocês têm que entender que vocês têm sua vida privada e nem tudo, mesmo sabendo que há política de desrespeito lá dentro. A política lá dentro que desrespeita, que por trás Bethel manda os anciãos ficar investigando a vida do publicador. E o publicador não sabe disso. Eu mesmo fui orientado em cursos de ancião a investigar a vida dos irmãos. Eu fui orientado a investigar. Só que eu não aceitei isso, porque a vida particular dos irmãos é dos irmãos, não é minha. Como é que eu vou ficar investigando a vida dos irmãos?
Como é que eu vou ficar investigando a vida de vocês? Isso tem loucura, gente. Por isso que eu digo a vocês, quem já foi ancião sabe disso, quem já foi superintendente sabe muito bem disso. Né? O superintendente, em breve eu vou contar uma coisa muito chocante sobre o superintendente e ganho de verba em assembleias e congressos, como é que funciona, né? Em cima do meu conhecimento que eu tenho. Eu vou contar como é que funciona isso, porque os superintendentes constroem, eu conheço superintendentes morando em casas muito chiques, muito mais do que os irmãos, com o dinheiro que eles ganham, na verdade, fazendo com que os irmãos doem esse dinheiro para eles. Né? Isso é importantíssimo vocês saberem, porque vocês ficam muito, não sabe de nada, acho que sabe de tudo. Na verdade, vocês não têm informação das coisas. Mas aí é um superintendente desonesto. Não, a maioria, 99% dos superintendentes são induzidos a fazer isso. Porque eles percebem que eles estão numa mentira. Então, pelo fato deles perceberem que estão numa mentira, eles começam a agir assim. Eles dizem, estou na mentira mesmo, estou preocupado. Eles recebem cartas, eles percebem que ali é uma empresa, é um sistema estrutural. Só os anciãos que ainda são ignorantes, mas a maioria dos superintendentes sabe disso. 99% sabe disso, sabe como é que funciona. Só que esse publicador não pode saber, tá bom? Então eu espero que vocês aprendam muito, aprendam a dizer não no momento certo e aprendam a dizer sim no momento certo, tá bom? Um abraço e até a próxima, se o Criador, nosso Pai Celestial, nos permitir.